Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, despertos? Sejam mais uma vez muito bem-vindos. E hoje eu quero compartilhar com vocês um trabalho que é um desdobramento da constelação, uma evolução da área da constelação familiar sistêmica, que se chama pedagogia sistêmica, que não é necessariamente mais uma prática, mais um método de ensino, mas é uma postura de como o educador, como que os grupos educacionais olham para a educação e para a interação entre os grupos, com as famílias, os funcionários, a forma como que a gente entende e transfere o conhecimento, e isso pode trazer formas mais eficientes, mais funcionais da gente se relacionar. Dentro da visão da constelação, como nós já vimos em vídeos anteriores, nós sempre estaremos observando para as dinâmicas de vínculo, de pertencimento, das regras nos grupos familiares e como essas regras interagem nos outros vários grupos. Nessa busca de pertencimento, nós também percebemos que, por impulso, por instinto, nós obedecemos muitas vezes a regras invisíveis. E dentro da pedagogia sistêmica, nós estaremos observando o que dentro do comportamento daquela criança, daquela ser que está adquirindo novos conhecimentos, que está se desenvolvendo, o que tem dentro do coração dessa criança. E geralmente nos comportamentos, para quem já é educador, assistente social, psicólogo, observa muitas vezes que em lares disfuncionais, as crianças tendem a manifestar alguma disfunção em comportamentos, padrões emocionais, dificuldades de aprendizagem. E na pedagogia sistêmica a gente observa o que alguns comportamentos podem trazer como reflexo sistêmico. Exemplo, uma criança com déficit de atenção. No déficit de atenção significa que ela tem falta de atenção ali na hora da aprendizagem dentro da sala de aula, dentro do ambiente educacional. Se ela não tem a sua atenção voltada para dentro da sala, a pergunta que ficaria é: para onde essa criança olha se ela não está ali presente na sala de aula? Possivelmente, a gente pode observar que existe algo que essa criança, por amor cego, por lealdade ao seu sistema, diretamente aos seus pais, ela pode estar carregando uma história que está oculta dentro do coração dos pais. Então sempre no coração das crianças pode haver algum conteúdo oculto que está rondando a história do sistema familiar. E vamos dizer que uma mãe com uma tristeza ali profunda, por um filho que perdeu, por uma história de amor não vivida, a gente pode pensar em várias configurações. E sempre a gente observa o sintoma. Pode ser um sintoma de uma raiva, o bullying, Por que as crianças, que são seres que trazem consigo esses aprendizados, manifestam? Por uma criança que traz para dentro do ambiente escolar uma manifestação de raiva, de necessidade de infligir sofrimento para outros coleguinhas. Sempre a gente pode observar que ou existe algo que está sendo realmente, de fato, manifestado na sua família, ou também pode ser algo que não está sendo observado na família. Muitas vezes a mãe, como nós podemos perceber, que as mães podem ficar, as mães e os pais, podem estar manifestando algo inconscientemente que não se dão conta. Talvez uma tristeza por algo que aconteceu nas suas próprias famílias de origem. Imagine uma mãe que às vezes, tenha se sentido abandonada pela própria mãe. O que ela vai entregar para esse filho, para essa criança? E esse vídeo não serve apenas para a gente observar as crianças que nós estamos deixando nas escolas, mas o que nossa criança internamente olha? O que tem no coração da nossa criança? O que ela experimentou? E a partir desse olhar, o que eu tenho manifestado na minha vida adulta? Muitas vezes eu posso estar me relacionando de forma infantil no meu trabalho, muitas vezes eu posso estar me relacionando de forma infantil dentro da minha relação afetiva,
né? Então a ideia da pedagogia sistêmica é uma forma de aprendizado que tem a ver com uma correção ou um equilíbrio na postura da ajuda, um equilíbrio na postura do compartilhar. Por exemplo, eu aqui muitas vezes eu posso falar de um assunto que tem a ver comigo, mas sem o intuito, sem a postura de desejar salvar qualquer um de vocês, né? Era como se eu, na minha postura aqui disfuncional, quisesse talvez salvar alguém do meu sistema, e para isso eu posso usar você como uma figura de projeção. Então sempre a postura sistêmica do ajudante, seja lá que tipo de ajudante a gente estiver falando aqui, ele vai observar qual o limite dele como fator interativo, né? Como alguém que busca ajudar o outro. Muitas vezes, por exemplo, eu posso ter uma dificuldade na minha própria família, por exemplo, de lidar com alcoolismo, com um pai ausente, uma mãe ausente, e eu, como educador, por exemplo, não consciente disso, posso buscar nos meus alunos, naqueles que eu interajo, a compensação dessa ausência, ou uma projeção. Eu posso pegar uma criança, por exemplo, que tem um pai alcoólatra, que tem um pai ausente, uma mãe ausente, e querer dar para essa criança algo que esses pais não deram. Mas não porque a gente está querendo ser só bonzinho, mas porque existe uma compensação inconsciente dentro de nós. Então aqui fica o meu convite para vocês cuidarem ou buscarem formas equilibradas de lidar com as suas crianças e também cuidar das suas próprias crianças internas, para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais equilibrada, né, um pouco mais funcional, um pouco mais madura. É sempre um prazer estar aqui com vocês e até o próximo vídeo.